Segundo lugar, o Papa ele é infalível. Portanto, não existe nenhuma possibilidade dele ser deposto, porque não há nenhuma autoridade sobre ele, se ele realmente é o sumo pontífice. Se ele realmente é o sumo pontífice, ele não pode ser deposto. Por quê? Porque ele é infalível. A única maneira que ele pode deixar de ser pontífice é com a morte, com a renúncia, ou se, como dizem muitos manuais de direito canônico, se constata a heresia, se constata a heresia, só que ali comprova-se que ele jamais foi sumo pontífice. Ele não perde o cargo, ele jamais foi sumo pontífice, porque acabamos de fazer a conta, 2 mais 2 é 4. Bem, São Roberto Bellarmino explica que um concílio ecumênico pode tratar da questão de um papa herege. É mais uma informação que eu trago aqui no meu livro, do Papa Herege. São Roberto Bellarmino fala o seguinte, tratando das causas, né, que é, poderiam ser aventadas para reunir um concílio ecumênico, a quarta causa é a suspeição de heresia no Romano Pontífice. São palavras do São Roberto Bellarmino. Então ele fala aqui, ó, a quarta causa é a suspeição de heresia no Romano Pontífice, se por acaso vier a acontecer, ou também se ele for um tirano incorrigível. Pois tal situação ocorresse, dever-se-ia congregar um concílio geral, ou para depor o pontífice, se for encontrado herético, ou certamente para admoestá-lo, se parece incorrigível em seus costumes. Pois, como se diz no 8º sínodo, o 4º concílio Constantinopla, né, lá no cano 21, enfim, os concílios gerais devem conhecer as controvérsias surgidas ao redor do Romano Pontífice e não mover audaciosamente uma sentença sobre ele. Por este motivo, lemos ter sido celebrado o concílio de Sinuesa pela causa de Marcelino. Marcelino foi o papa que foi acusado de ter oferecido incenso aos ídolos, né? O concílio de Romanos pelas causas de Damaso, Sisto III, Símaco, Leão III, Leão IV, dos quais nenhum foi condenado pelo concílio. Contudo, o Papa Marcelino, por si mesmo, demonstrou seu arrependimento diante do concílio, e os restantes purgaram-se, quer dizer, se arrependeram. Veja-se Platina, bem como os tomos dos concílios. Então é isso que diz São Roberto Bellarmino, que um concílio poderia, sim, verificar a questão de um papa herético. Então a igreja nunca excluiu essa possibilidade, que um papa pode vir a ser herege. Em caso for, deve a mesma igreja cuidar do seu caso, admoestá-lo, né? E se ele não se corrigir, está ali configurada a pertinácia, então o concílio declara que o Papa condenou-se a si próprio, né? Essas e outras questões, tem muitos teólogos que falaram sobre essa possibilidade, eu trago tudo isso aqui, tá? Por isso que eu recomendo demais que vocês adquiram esse livro, né? E não fiquem aí consumindo besteiras que se fala por aí. Vamos continuar aqui no vídeo. E era sabido na época, quando era anúncio apostólico, o Roncalli, que ele tinha ligação com a maçonaria, era conhecido lá em Roma esse fato, né? Várias pessoas testemunharam que ele frequentava a loja maçônica naquela Só que época. isso Então, tornou-se público, tornou-se notório, hum, algum tempo depois da eleição. Claro, quando começa o Concílio Vaticano II, as frases de vamos dar espaço para o novo Pentecostes na igreja, isso aí começou a chamar a atenção das pessoas, né? É verdade. Bem, essa questão do Papa
que acusam, né, o Cardeal Roncalli de ser maçom e tal, essa realmente é uma questão que não interessa, tá? Porque ainda que seja verdade, ele não foi condenado pela legítima autoridade da igreja. Isso é necessário. A igreja é uma instituição jurídica. Ela é uma sociedade juridicamente estabelecida, né? E numa sociedade jurídica, como é toda a sociedade humana, como é a Itália, como é o Brasil, como é os Estados Unidos, enfim, qualquer cidadão deve gozar de boa fama até que se prove o contrário, né? Então, é muita teoria da conspiração, é muita historiazinha, e ainda que seja verdadeiro, né? Ele gozava de boa fama, foi eleito conforme as leis e as regras da igreja, tá? Então, não há nada que se possa dizer, né, canonicamente falando, que Roncalli, que a sua eleição foi inválida. Isso aí é um absurdo. Isso sim é um absurdo.